Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Leilane, da equipe da Pipa, e hoje nós estamos aqui no nosso segundo PipaCast. Vocês estão vendo que nós estamos aqui numa cenografia diferente. Estamos falando aqui diretamente do Expo Carnaval Brasil e vai ter um feat muito parecido com o nosso bate-papo por aqui. Então, bora lá? Oi, gente, eu sou a Júlia, faço parte aqui também da Pipa. E a gente vai bater agora um bate-papo, né, Lei, sobre o carnaval. Depois de 2 anos aí, sem esse evento tão importante, né, que é considerado patrimônio imaterial do Brasil e particularmente o de Salvador, eu considero o melhor do mundo. E para isso a gente tem uma convidada aqui mais do que especial, Carlota. Bem-vinda, Carlota. Prazer, boa tarde a todos. Quero agradecer pelo convite da Rede Bahia e do Grupo Pipa, para que nós possamos trocar ideias, né, sobre o Carnaval de Salvador, agora nesse período de retomada, depois de 2 anos sem ter a festa nessa cidade tão festiva. Exatamente, a gente agradece aqui a sua vinda. E aí, para começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o público que está assistindo a gente, por favor. Bom, eu sou Carlota Cotichal, tenho graduação em Economia e mestrado em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Trabalho na Secretaria de Planejamento, na SEI, na área de pesquisa e mais especificamente na área sobre economia da cultura e dentro da economia da cultura a pesquisa sobre festas. E nós temos um trabalho já de alguns anos sobre a avaliação do significado econômico e social do carnaval. E nesse sentido eu espero poder contribuir com o trabalho de vocês e com esse debate tão importante para a nossa organização da sociedade soteropolitana. Muito obrigada, né, por ter aceitado. Para a gente já começar aqui falando um pouco, né, sobre esse tema de carnaval, vamos retomar um pouco, né, a questão histórica. A gente observa que a festa ela teve várias mudanças ao longo desse tempo. E eu queria que você trouxesse um pouco essa diferença, né, do que o folião ele foi antigamente, né, com a festa e como ele está hoje inserido com essas mudanças que a festa teve aí ao longo desse tempo. A festa do carnaval é uma festa universal, né? E ao mesmo tempo que o carnaval tem um significado de ser uma festa que representa a inversão dos valores cotidianos, uma festa transgressora, de quebra de normas, né? O carnaval também ele tem um significado dele refletir a ordem social vigente. Tanto que o carnaval de Salvador é diferente do Rio de Janeiro, que por no seguinte é diferente do de Recife. Então, tem uma relação muito direta com as relações da sociedade. E na Bahia é uma expressão absolutamente... É uma interação muito profunda, né? O carnaval foi trazido para o Brasil pelos portugueses, né? A primeira experiência de carnaval foi o entrudo, que era uma brincadeira de jogar água um no outro. E desde o primeiro momento que o carnaval de Salvador, ele espelhou as relações sociais hierárquicas, né? Considerando que o Brasil foi um país que levou 400 anos de escravatura, de uma relação à sociedade escravocrata de 400 anos, né? O carnaval que ganha fôlego a partir de 1800, né? Ele reflete essa relação. Mas de toda sorte, sempre houve, ainda que sempre houvesse essa diferença, sempre o carnaval baiano, a população negra, a população de menor poder aquisitivo sempre participou da festa. De uma forma ou de outra, sempre conseguiu um espaço para ela se manifestar. Isso a gente observa até hoje, né? Assim, de uma forma ou de outra, modificando-se, ganhando novos contornos, mas esse traço se mantém. Assim como, por exemplo, a tal ponto forte que nos anos já em 1970, 1980, quando começa a formar os agrupamentos africanos, já com influência da contracultura, né, com a influência do movimento Black Power norte-americano, a gente pode até associar que uma das principais formas de organização do movimento negro na Bahia
foram os blocos carnavalescos, né? O Ileaê é uma expressão, foi a expressão primeira, né? Enquanto uma organização, uma sociedade carnavalesca que tem como um dos princípios a luta antirracial. De forma mais organizada, a gente pode citar o Afoxé Filho de Gandhi, que vai para a rua em 1949 pela primeira vez, levando o toque dos candomblés, né? O toque e as danças dos candomblés. Então, aí nos anos 50, você tem uma experiência muito interessante dos agrupamentos africanos, que é a influência que tem sobre a cultura popular soteropolitana a indústria cultural, né? Então, a influência do cinema, a influência das revistas do pós-guerra tem uma influência muito direta na organização dos blocos carnavalescos. Aí você tem filhos de Gandhi, indiano, né? Mercadores de Bagdá, você tem os índios apaches do Tororó, né? Você não tem tupi do Tororó, guarani do Tororó, você tem apaches, que era exatamente o índio norte-americano trazido pelo cinema, né? Essa influência veio. Essa influência da indústria cultural, muito forte, né? Então, a gente pode dizer que tem um imbricamento muito grande nas relações sociais e culturais. O carnaval é um espelho, digamos assim, das relações sociais e culturais. E tem essa mistura, né? Ela acaba se tornando uma festa muito popular, consegue atingir aí diversos públicos. E a gente vê essa mistura mesmo que a gente vê ao longo desses anos, né? Pegando cada vez mais públicos também diferentes. A gente fala que é uma festa bem democrática, né? Que todos os públicos, de certa forma, conseguem curtir, conseguem estar ali juntos. Ela é democrática porque a rua é democrática. Ela é democrática quando ela está na rua, né? Mas se a gente for olhar para trás, voltando de novo para o carnaval, o que a gente vê? Desde o início, você tinha os desfiles dos clubes carnavalescos, né, tipo fantoches, e ficava nos clubes, nos cursos, e os agrupamentos africanos, eles desfilavam nas áreas menos nobres da cidade, na Baixa do Sapateiro e no Pelourinho. Isso num dado momento. E foi incomodava de uma tal forma que no início do século XX, entre 1905 e 1914, os agrupamentos negros foram proibidos de desfilar no Carnaval de Salvador. Aí a gente não pode dizer que historicamente é um carnaval democrático. Eu acho que teve um momento que o Carnaval de Salvador de fato misturou, que foi o surgimento do trio elétrico nos anos 1950, quer dizer, bem 1950. Naquele momento ali, entre 50 e 57, a rua passou a atrair públicos maiores. Mesmo assim, as classes de maior poder aquisitivo, a classe média, as elites, foram para os clubes carnavalescos, né? Então eu acho que o momento que o Carnaval de Salvador, de fato, ele foi mais democrático, foi entre 75 e 85, 86, 77, por aí. Com esse fortalecimento dos trios elétricos? Fortalecimento dos trios elétricos, o movimento de redemocratização do Brasil, porque você veja como tem uma relação forte com as questões políticas. Quais foram os momentos que não houve carnaval em Salvador? Em 29, com a depressão de 29, que os cacauicultores, que eram os principais promotores do carnaval, dos grandes clubes, foram diretamente impactados, porque eram exportadores de cacau, e aí a depressão de 29 quebra a Bolsa de Valores mundial e o cacau entra em crise. Na Segunda Guerra Mundial, né? Então, entre 29 e 45, não teve carnaval. E agora, com a crise da Covid, né, 2021. São os únicos momentos em que não tem carnaval em Salvador, considerando os registros a partir de 1800, que é quando os historiadores passaram a acompanhar. Antes, não se tem registro documental, né? Mas provavelmente devia acontecer. Provavelmente deveria acontecer. Então, esse momento ali que surge os trio elétricos e que vai o Axé Music
vai ganhar espaço através dos movimentos populares que ocorrem nos bairros populares, o ritmo do samba reggae, né, em torno do Olodum, e que esse momento é um momento de efervescência política muito grande. E nesse momento ali o carnaval perdeu o controle um pouco. Mas logo depois ele vai de novo se reorganizando, mantendo essa mesma lógica, os blocos de trio com cordas, né? E os blocos, os pipocas, depois caem as cordas dos blocos de trio, aí vai para os camarotes. Você vê que o movimento sempre ele mantém uma lógica. O que é interessante é que, independente das lógicas que vão surgindo, dos modelos de carnaval que vai surgindo, a população sempre vai encontrando uma brecha para participar, né? Para se inserir. Isso é muito interessante. Então, esse momento agora, eu acho que é um momento bem de desafio, né? A gente falou aí, né, desses 2 anos que a gente ficou sem festa. Eu vou trazer agora alguns dados relacionados ao último ano que a gente teve carnaval, né, 2020, alguns dados principalmente relacionados à economia, que a gente sabe da importância dessa festa para a economia aqui do estado, da cidade. E a gente viu que, segundo o balanço da prefeitura, mais de 16 milhões de pessoas circularam pela capital nesse último carnaval que a gente teve, né, 2020. Sendo que 854 mil foram turistas, vindo tanto do interior do estado como também de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, até estados, né, que tem um carnaval forte lá, mas a gente vê esse movimento para cá, outros estados também. E desses turistas, 86 mil estrangeiros vindos de outros países, principalmente aí Argentina, França, Estados Unidos, Inglaterra. Ou seja, é um evento que tem uma movimentação, a gente pode dizer que quase mundial, né? Que vem gente, movimenta pessoas do mundo todo. Tivemos também aí cerca de 95% da ocupação na rede hoteleira e, de acordo com o governo da Bahia, a receita turística nesse período foi estimada em 2,5 bilhões de reais, né? Um número bem significativo. Além disso, cerca de 215 mil vagas foram geradas na cidade durante o período do carnaval. Trouxe aqui um monte de dado agora, mostrando, né, justamente a relevância dessa festa. O que é que você pode dizer sobre essa retomada do evento em 2023? Olha, eu acho que é um grande desafio e que a gente não tem ainda muita clareza, né? Porque eu acho que aí tem duas coisas. O Carnaval de Salvador, ele, a partir dos anos 80, ele vai ficando cada vez... Porque as primeiras experiências com patrocínio foi com o trio elétrico. No trio elétrico, o patrocinador era o Aguardente e Jacaré. Foi a primeira experiência. Antes disso, os bailes e os agrupamentos carnavalescos eram financiados pelos próprios sócios e a ordem da festa era dada pelo governo municipal e estadual, como é até hoje, né? Mas ele passa a ter esse impacto de movimentação financeira a partir dos anos 80. Qual é o tripé que o carnaval se organiza? Então, primeiro, a fusão entre a indústria musical e o carnaval, principalmente a indústria fonográfica com base no CD. O CD saiu de moda, certo? O Axé Music era o ritmo que dominava o mercado fonográfico brasileiro. Já não é mais, né? Você tem outro tripé, são os patrocinadores privados, o governo do estado, né? E os agrupamentos carnavalescos. Então esse é o tripé e o mercado turístico, que é importante. Algumas coisas mudaram aí da segunda década do século XXI, né, dos anos 2000, algumas coisas se modificaram. A internet modifica muito essas relações e quebra a indústria fonográfica. Então, um dos tripés sai de cena, que é a questão da indústria fonográfica. O estilo Axé Music, ele se dilui com outros estilos, né? Também deixa de ser esse outro sustentáculo.
O mercado turístico também se modifica, porque você tinha até os anos 90, 2000, por aí, você tinha quais eram os carnavais tradicionais do Brasil? Rio de Janeiro, Salvador e Pernambuco, Recife, Olinda. Eram os carnavais tradicionais. Com o modelo de exportação do carnaval, que foi uma outra experiência vivida pelo modelo do Carnaval da Bahia, que é o modelo de exportação, nós passamos a exportar o nosso modelo vitorioso, né, para outras cidades. E o que é que acontece a partir de 2013, 2014, 2015? Esse modelo passou a ser absorvido e reproduzido em outras cidades. Então, o principal público emissor de turista para a Bahia é o mercado de São Paulo. São Paulo, Belo Horizonte e Distrito Federal. Era o principal mercado emissor, não só em quantidade, como em poder aquisitivo. É um mercado rico, né? Assim, é um mercado que tem um rendimento, o poder aquisitivo da população mais elevado do que de Salvador. Então, o que é que você observa? Quando São Paulo, Belo Horizonte e outras capitais começam a fazer um carnaval no modelo do Carnaval da Bahia, né? Então, é uma concorrência aí está colocada na ordem do dia. Tem uma concorrência colocada. O que é que nós observamos nos dados de 2020 na SEI? Observamos que o principal mercado de turismo emissor do Carnaval de 2020 foi os baianos do interior da Bahia, porque a Secretaria de Turismo considera turista todos aqueles que dá um pernoite. Então, se você mora em Feira de Santana, dormir 1, 2 noites aqui, você é considerado turista. Então, os turistas do interior da Bahia e os turistas de outras cidades do Nordeste. Então, o principal mercado do Carnaval da Bahia, antes da pandemia, era o mercado nordestino. Não que não venha São Paulo, não venha paulistas e cariocas, mas diminui muito. Porque eles passaram a ter um carnaval lá, tal qual, com um custo menor para eles. Eles estão em casa, né? É um carnaval que tem uma organização, eles pagam a Carlinhos Brau, pagam a Ivete Sangalo, né? Eles têm um poder aquisitivo maior, eles pagam cachês que são atrativos, né? Então, isso é um outro desafio. O terceiro desafio, 2 anos sem a festa. Muitas empresas podem ter sofrido algum tipo de problema, né? Então, tem muita mudança, né? Aí, mudou também o nosso poder aquisitivo, o Brasil passa por um processo inflacionário. Então, tem algumas mudanças aí postas, que é um desafio. A gente tem que esperar para ver, assim, né? A gente viu todos esses números, né, que movimentam o carnaval aqui na cidade, na região. E como você falou, a SEI, a gente viu aí que em 2021 ele deu uma estimativa, né, de perda de investimento dos foliões aqui na região, com mais de 1,7 bilhões que poderiam ser tidos como receitas aí dos foliões, né, mais de 60 mil pessoas que poderiam estar aí fazendo, né, algum tipo de trabalho nessa data. E para 2023 a gente sabe que não temos aí nenhuma estimativa ainda prevista, mas qual a sua percepção sobre essa data? Será que a gente consegue ter um lucro superior do que foi tido essa perda aí em 2021? Eu, sinceramente, não sei, porque você tem 2 anos, aí eu não sei como, por exemplo, passagem de avião subiu muitíssimo. Então, tem uma série de questões que influenciam e impactam, né? Eu acho que a gente tem que esperar um pouco. Uma coisa é certa, vai ter carnaval. O povo vai pra rua brincar. Isso é como 2 são 4. Isso não muda. Isso a gente já viu um pouco esse ano, né? Que mesmo sem o carnaval oficial, pouco tempo depois, em abril, teve o feriado, né? Que as pessoas consideraram
um carnaval ali, porque já tinha um pouco mais de liberação, então as escolas do Rio de Janeiro desfilaram, as escolas de São Paulo também desfilaram, né? Teve uma movimentação nos clubes, festa principal. Tem uma demanda reprimida, tanto emocional, né, quanto financeira. Então vai ter, e vai ser um carnaval que as pessoas vão para a rua. Agora, vai ser o mesmo modelo? Isso é uma coisa que a gente precisa ver. Será que não era hora de já se pensar uma outra forma de organizar o carnaval? Quando você pensa em novos circuitos, isso já está colocado, né? Já. Você falou aí, né? As pessoas vão pra rua e de fato é o que a gente viu. A gente fez uma pesquisa no último carnaval, em 2020, para entender um pouco como tinha sido esse comportamento do folião baiano, né? Como é que ele aproveita. E fizemos outra onda agora novamente para ter um pouco da perspectiva do que será que vem aí em 2023. E a gente viu que 70% dos nossos entrevistados, eles afirmaram que pretendem curtir a festa de galera, né, como a gente chama, com os amigos, com a família, reunindo. Você acredita que aí para 2023 essa vai ser uma festa do reencontro? Em primeiro lugar, acho que o reencontro com o carnaval, né? Porque é da natureza, né? Da população. Essa coisa de ir pra rua, de dançar na rua, de ocupar o espaço da rua. Essa coisa da rua é muito importante, né? Então, eu acho que sim, vai ser um reencontro com o carnaval, vai ser um reencontro com a alegria, vai ser um reencontro com a dança, né? Com a música. Agora, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da população, eu não tenho dúvida. Agora, do ponto de vista empresarial, aí eu já não sei, entendeu? Eu não sei como é que o empresariado vai se colocar, né? Porque vão se apresentar camarotes, mas o povo está querendo rua, vai querer ir para camarote, não sei. Até do ponto de vista econômico, né? A gente passou aí por esse período de pandemia que tivemos um desfalque muito grande de pessoas também perdendo empregos, né? A rentabilidade dessas pessoas aí dificultaram cada vez mais. É até um ponto de alerta mesmo, né? Para ver como é que vai ser esse comportamento de compra para festa, se eles vão preferir fazer ir para os blocos ou para o mesmo camarote ou até mesmo a pipoca, né? Que é uma forma econômica, ele vai se divertir ali, né? Vai retomar toda a alegria que ele estava sentindo falta nesse período aí sem a festa. Nos últimos anos, você já vê que, por exemplo, as cordas caem, né? As cordas caíram, não se sustentaram. Quer dizer, houve uma pressão da comunidade para que as cordas caíssem. Quando o Baiana System surge, o Baiana System já surge sem corda, que é o que tem de inovador no carnaval. Porque isso é uma coisa que eu acho que foi uma bobagem dos empresários do Axé Music. Eles dominaram aquele filão, que era um filão espetacular do ponto de vista de retorno financeiro, porque passou a ser exportador, porque, né, não foi só a Bahia, né, não foi só Salvador, exportou para o mundo. O São João, que é outra festa tão importante quanto o Carnaval, não para Salvador, mas aí para o estado todo. O São João, ele replica o modelo do Carnaval, passou a replicar o modelo do Carnaval. Sem entrar no mérito da questão de se foi bom ou não do ponto de vista cultural, mas pensando estritamente do ponto de vista econômico, as empresas, esses grupos, eles meio que prenderam, né? Eles se apropriaram. Não permitiu que surgissem outros grupos que pudessem renovar, né? Então, ficou aquela coisa repetitiva, sempre os mesmos grupos, os mesmos cantores, né? E isso esgota, a indústria cultural tem isso. A indústria cultural, você vê, pega um modelo de novela, repete, até a hora que a pessoa, não aguento mais. Aí muda de novela, né? A indústria cultural é da lógica da indústria cultural. Exatamente. Só falando um pouco disso, né, que as pessoas elas acabam mudando devido às experiências. A gente viu nessa pesquisa da gente que o axé ele é muito importante no carnaval. Mas
Aqui nesse período que a gente ficou em pandemia, vimos alguns artistas que tiveram uma proporção grande, né? Como o exemplo do Ritmo do Terceiro. A gente vê essa movimentação que tem nos trios elétricos com novas atrações. Como é que você enxerga essa mudança, né, de outros artistas dentro do carnaval e o consumo dessas pessoas, né, que a gente tem uma tradição muito forte, né, com os cantores locais para dentro da festa? Eu acho que a diversidade cultural é fundamental para manter a vitalidade da cultura, né? Porque quando a cultura fica só com um estilo, ela tende a empobrecer, né? Então, eu acho que a diversidade é da própria natureza, né? Da sociedade baiana mesmo. Eu estava lendo ontem eu peguei um texto sobre esse período de proibição, porque aí eu fiquei, bom, como é a retomada? Eu fiquei em cima pensando, né? Nesse período, as organizações carnavalescas, entre 1905 e 14, as organizações carnavalescas não podiam ir para a rua. Aí, o que é que eles fizeram? Eles não podiam ir enquanto organização, enquanto um bloco, né? Eles iam para a rua com o instrumento musical deles, né? Então, eles sempre arranjam um jeito de se colocar. Então, e nisso cada um expressava o seu diverso, né? Então, a diversidade é fundamental. Quanto maior alternativas você tiver, melhor, né? O Carnaval de São Paulo, teve um ano que eu passei Carnaval em São Paulo, em 2016. Você tem uma imensidão enorme de alternativas, né? Vários estilos musicais, de rock. Se bem que aqui tem um pouco, se tentou isso, né? O Rio Vermelho ser um palco de rock. Se busca isso um pouco, né? O Pelourinho, as marchinhas. Falando um pouco nisso, né, você citou aí Pelourinho, marchinhas alternativas, a gente vê que os circuitos, né, Barrondina, Campo Grande, tem uma força aí muito grande, são os principais circuitos, né, mas a gente viu também na nossa pesquisa um aumento do interesse pelos circuitos alternativos. Então, Pelourinho, né, também ali no Santo Antônio, também tem alguns bloquinhos que saem ali. Por que você acha que teve esse aumento, né, esse interesse, essa busca por esses circuitos alternativos? Primeiro, eu acho que é muita gente, então concentra demais. Fica agoniante, né? Às vezes é tanta gente que você fica... Então é bom espalhar mesmo, né? Eu acho que é bom espalhar. Assim como eu acho que o empresariado tem que buscar o seu circuito próprio, né? Porque um camarote, ele pode estar em qualquer lugar. Um grupo de camarotes pode estar em qualquer lugar. Não precisa estar no circuito e a Barra, as ruas são estreitas, né? O Campo Grande também. Então fica muito superlotado. É uma experiência diferente, né? A gente já sabe até como é que funciona o carnaval, né, nos circuitos mais tradicionais. A gente vê outros ritmos também, né, nesses circuitos mais alternativos. É uma forma do próprio baiano ele conhecer, né, o que é que a gente pode encontrar mesmo para o carnaval. Curtir a própria cidade, né, de formas diferentes, assim, e aí a gente vê que as pessoas estão buscando novas experiências. Então, eu acho que também vem muito por conta disso. E fora do conforto, né? Como você falou, são muitas pessoas ali juntas. E a questão de segurança. De segurança, exatamente. A gente viu que é uma das coisas que as pessoas mais esperam para esse carnaval agora de 2023. É um carnaval de segurança, né? De paz, de tranquilidade, que muitas vezes não está atrelado a essa quantidade de pessoas ali que fica concentrada na Barra, que fica concentrada no E as pessoas estão muito assustadas, não é? Porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? Então, no carnaval, que é uma festa que, por princípio, é de inversão de valores, você reúne milhares de pessoas, você não sabe o que é que aquilo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu acho uma coisa esplendorosa que aconteça tão pouca coisa. É uma coisa mágica. Se você
Claro que tem acidentes e incidentes, mas pela proporção de pessoas reunidas, nas condições que elas acontecem, bebendo, e essa lógica de quebrar regras do carnaval, é até de Funciona bem, né? Funciona bem, é uma coisa mágica até, né? Tem uma magia até, quando você para pensar. Bom, Carlota, a gente queria te agradecer, né, pela disponibilidade, por vir até aqui para conversar com a gente um pouco sobre esse tema. É um tema que, se desse, a gente ia ficar aqui falando por horas, é muito gostoso. Estamos ansiosos aí para a festa ano que vem, que seja uma festa assim, de diversão, que tenha uma retomada econômica muito importante aqui para nossa região. Com todos os nossos convidados, a gente acaba pedindo assim uma indicação sobre o tema, alguma série, algum filme, algum livro, para que os nossos telespectadores aí possam pesquisar um pouco mais. Então, eu trouxe aqui algumas indicações. De livros, eu trouxe na verdade, eu trouxe 3. É um livro clássico, né, que é de Roberto da Mata, que chama-se Carnavais, Malandros e Heróis, que é de 1990, mas está disponível no Amazon. A música do Olodum, A Revolução da Emoção, que foi organizado por João Jorge Rodrigues, do Olodum, que está disponível na biblioteca da UFBA. Agora, como filme, eu trouxe o Já é Carnaval Cidade, do Chico Kertz, que está disponível na Netflix, que é bem bacana também, reflete bem esse momento. E um clássico também, que é o Orfeu do Carnaval, que foi feito em 1959, que o roteiro teve a participação de Vinícius de Moraes e que está disponível no Prime, né? Então, essas são minhas sugestões. Isso aí, pra gente se debruçar Bastante sobre o assunto. Obrigada, viu? Tá, eu Obrigada. agradeço também, foi ótimo e vamos aguardar, né? Espero que também o Carnaval de 23 seja alegre, na paz, né? E que a gente vá descobrindo novos caminhos, porque novos caminhos virão, isso não tenha dúvida. Vamos Tá ver bom? aí quais são os próximos passos. Vamos né, ver os da próximos passos. Tá bom, muito obrigada. Obrigada a você. Então, gente, esse foi nosso segundo PipaCast. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Não deixe de se inscrever, de comentar, de curtir, de ativar o sininho também, que é muito importante. E a gente fica por aqui, né, Lei? Até o próximo. É isso, até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.